Fala pessoal, bom dia, bom dia. Estamos aqui na luta. Eu vou falar uma coisa pra vocês, falar um pouquinho aqui. Tô gravando esse vídeo pra postar no Instagram e no YouTube também. Hoje todas as pessoas que contatam com a gente, procuram a gente de alguma maneira, essas pessoas, elas têm muita dificuldade o pós-arremate, o pós-compra. Para quem já fez várias propriedades aqui na América, para quem já tem experiência, já tem essa vivência, sabe que o processo não é fácil. Sabe que não é simples, que nem como todos falam. Mas é a parte mais difícil, a estratégia melhor, o que você deve fazer, mão de obra, equipe que comece e termine, isso é muito importante, né? A dificuldade da mão de obra, a qualidade da mão de obra, a estratégia certa, o que deve fazer. E para quem já fez as reformas e está fazendo e já está presenciando resultados, sabe que eu estou falando é a pura verdade. Ao contrário de muitos que falam que o tal do cosmético funciona, o tal de fazer o básico, não priorizar algumas coisas, talvez você receba uma decepção. Vender, pode vender, tudo se vende. É igual eu falo, não existe casa ruim, existe casas que não suportam tanta melhoria. Então você tem que fazer uma estratégia melhor, executar. Você vai, é um negócio muito real. Conforme o que você faz, é conforme o lucro que você vai ter. Pessoas fazem quase nada, pessoas só limpam, pessoas só repassam. Um repasse hoje, sei lá, tendo uns 3, 4, 5 mil dólares aí de lucro, é um lucro muito bom, porque você foi lá, comprou, você fez uma análise, arrematou, tal. Hoje eu acredito que 5 a 6 mil dólares é uma média de lucro que você vai ter aí num repasse, porque é a média que a galera cobra para comprar uma casa no leilão. Então, igual eu falei ontem, né? A gente vai fazer uma estratégia agora. Logicamente, nós não vamos falar o que nós vamos fazer, que eu acredito que pela constância de procura vai atingir um resultado muito bom. Eu acredito que vai ser mais assertivo do que reforma, porque você, quando passa a entender, você sabe qual casa vai dar um resultado, que casa que você consegue agregar um valor, qual é o tempo, custo de reforma, qual a melhor estratégia, enfim, são vários fatores que você deve levar na ponta do lápis. Então, assim, fazendo um vídeo mais explicando assim, entenda isso, né? Esteja ciente, coloque na sua cabeça que o mais difícil não é a compra, não é a análise, não é o due diligence que eles falam, não é ver dívidas, que isso com 3 passos, em menos de 30 minutos você faz toda essa filtragem. E aí, depois que você adquiriu, que você tem o seu capital, que você fez o investimento, aí você precisa de 2 a 3 meses aí para poder fazer uma reforma bem crítica, uma reforma bem problemática, que 90% das casas elas necessitam disso, né? Então, mas você está falando isso por quê? Porque nós fizemos no ano passado uma quantidade muito grande de reforma. Tivemos reformas próprias, prestamos trabalho, fizemos vários tipos de situações, casa para aluguel, casa duplex, single family, casas condenadas, casas com embargo, casa com, enfim, casa boa que a gente achou que era boa, casa com morador, casa sem morador, enfim, uma grande variedade de experiências que a gente teve o ano passado e está tendo esse ano também. Então, assim, é muito importante tudo isso, você levar na ponta do lápis. Antes de você contratar qualquer tipo de pessoas, contate
entenda do condado que você vai participar. Pergunte qual é o condado que eu vou participar. Qual é o foco de vocês? Ah, o condado X. Ah, então eu vou entender desenvolvimento. Qual é o meu plano que eu vou traçar? Ah, mas eu nunca fiz nunca mexi com casa, nunca, né, a primeira vez, eu não tenho base. Procure pessoas na internet que saibam, que solte esses conteúdos aí, que nem a gente tá falando, de graça, sem intenção nenhuma de, a princípio, né? Nós não fazemos nada, primeiramente, né? A gente não presta serviço assim desse trabalho aí de tudo isso que a gente está falando. Apenas são vídeos alertando sobre isso, né? Fazemos parcerias, sim. Parcerias é diferente do que você fazer assessoria ou mentoria ou qualquer tipo de coisa que pode denominar isso, né? Então, assim, foque nisso, tudo que eu tô dizendo. Eu acredito que vai ter vai ser mais assertivo, o alvo vai ser bem mais específico, né? Apesar de você não ter tanta experiência, mas os números falam por si próprios. Resultados, média de venda, estatística de criminalidade, desenvolvimento, taxa etária de idade, então tudo isso conta na hora de você escolher uma propriedade. Isso é muito importante, né? Não só porque a maioria das pessoas fala assim: ah, eu estava há muito tempo já analisando sobre esses leilões, mas analisando porque muito tempo vendo vídeos que aparece, que cai no colo, que o algoritmo te entrega sobre leilões de TechDeed, mas não específico sobre o que fazer antes da compra para você não perder o dinheiro, porque tem muita gente perdendo dinheiro, tem muita gente com casas aí que não vai conseguir fazer, tem pessoas que vão gastar dinheiro, vai recuperar só o valor do investimento, e não é pouco não, tá? É muito. Eu vou te falar hoje, é assim, ó, eu tiro uma horinha que eu tô na estrada para poder gravar vídeo, para poder ver vídeo, e logo depois do trabalho a gente fica sempre olhando tudo que a pessoa faz. Então, fazem e postam. Então, assim, nem 99% dos vídeos que a galera fala, eles replicam que o outro fala. Tem pessoas que nem moram aqui, tem pessoas que nem vivem aqui, tem pessoas que não presenciaram, não fizeram nenhum tipo de negociação sobre imóveis aqui nos Estados Unidos e ainda estão falando, estão adquirindo. Então, pessoas que estão indo, eu vejo que pessoas que fazem vídeo em outras obras, a pessoa que tá na obra tá explicando tudo, e o cara tá ali só, de repente, cabelinho para trás, roupa bem arrumada, um Rolex no braço, entregando todo esse sonho aí, né? Caminhando de manhã, indo na academia, mostrando vídeos, falando que tem flexibilidade de trabalho, que pode estar em qualquer lugar todo minuto. Sim, isso tudo é possível, mas quando você tem resultado do que você trabalha, do que você está ali fazendo. Ah, eu sou bom em matemática, eu sou bom em números, eu sou bom em IA, eu sou bom em algoritmo para entregar, fazer a venda no marketplace, eu sou bom, mas não quer dizer que você é bom em certas coisas, que você teve resultado lá, que teve um olhar clínico em outras coisas, que você vai pegar esses rabos de foguete e através dessas pessoas que nunca executaram uma obra. E pessoas, eu tenho pessoas, eu vou te falar, pessoas que fizeram 20 casas aí, que não conseguiram vender, eles vendem pro banco, refinancia, fica com uma dívida absurda, um puta de um problemão num lugar extremamente ruim de comércio, com aluguéis baixos, que não chegam nem a dar aí 1% ao mês depois de tudo. Tem casas boas, lugares bons aqui, demais da conta. Tem procura de aluguel, tem procura de aluguel de longo tempo, de curto tempo, tem venda, tem tudo acontecendo, mas em lugares específicos.
Então quando você passa a ter essa constância, que você vê pessoas fazendo várias vezes e tendo pelo menos aí uma média de 50%, 60% assertiva, passando da metade do que eles fizeram, eu acho que aí sim a pessoa tem um know-how de poder falar que conseguiu e poder orientar, ao invés de pessoas que estão aí replicando o que escutam, replicando estratégias, prolongando muito o que eles prometem, né? Porque de repente eu te estipular, eu vou estipular pro investidor aí 12 meses aí entre comprar, achar a propriedade, usar o dinheiro dele, executar e tudo, vai passar aí de 12 meses aí. Você acaba cansando e você acaba tendo uma desilusão e até aceitando a perca do dinheiro, que acontece muito hoje em dia. Hoje em dia o que a gente faz? Quando a gente vê que a gente caiu numa furada, a gente passa a aceitar a perda do dinheiro. Já foi, agora já era, e vamos seguir para frente e eu não faço mais isso. Isso acontece demais aqui. Isso acontece muito aqui, né? O que também acontece, para você ver, quando primeira pergunta que você deve fazer para qualquer pessoa que te oriente: você já fez com alguém? A pessoa já replicou? Ela já teve a reincidência de investimento de novo? Quero ver o que eles vão falar. Não vai ter. Algumas pessoas desistem, se livram daquele problema e não querem fazer mais. Talvez recupere somente o dinheiro que investiu e perca todo o rendimento daquele tempo que foi o dinheiro foi investido ali, acaba até perdendo o rendimento daquele tempo. Então é uma infinidade de coisas que você deve pontuar antes de poder querer se arriscar num ramo que você está querendo começar ou nunca nem imaginou, nem sonhou em fazer algum investimento, que é um mercado muito bom, um mercado muito próspero. Pessoas ficam milionárias realmente, né? Mas é necessário ter um capital, é necessário você ter uma estratégia boa, e é muito mais necessário ter pessoas que possam concretizar tudo aquilo que você sonha. Então fica a dica aí, talvez ajude esse vídeo, ou talvez atrapalhe, confunda mais a sua cabeça. Mas tem vezes que a verdade tem que ser dita, e enfim, são situações que eu acredito que muitos olham os vídeos e não tem coragem de falar, e muitos se decepcionam e fazem ficar cego e continuar uma coisa que não vale a pena, que deveria ter visto isso antes, ou sei lá. É dolorido, porque hoje em dia, para você começar a ter esse capital, que talvez que para nós aqui $40 mil não é tanto dinheiro, que nem 200 e poucos mil reais, que é a mesma conversão aí, do mesmo valor que você que está no Brasil ganhando e recebendo em real, né? E depois tendo que dividir por 5 para fazer a aplicação de tudo essa maluquice aí que as galera fica prometendo aí. Então vamos lá.